pesquisa Pulso Brasil, do IPESP, com levantamento iniciado no dia 19 de setembro e totalização de dados concluída no dia 22, aponta que 50% dos entrevistados aprovam o governo Lula e 48% desaprovam. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Em relação a julho, houve um salto de 7 pontos entre os que aprovam, de 43% para 50%, e uma queda de 3 entre os que desaprovam, de 51% para 48%. Em 2 meses, portanto, deu-se um movimento favorável de 10 pontos percentuais. É a primeira vez desde dezembro do ano passado que o índice positivo é maior do que o negativo. Os números ainda são injustos, mas tudo indica que se movem no sentido de aproximar dos fatos a percepção dos brasileiros. Não é segredo que há muito tempo considero o governo melhor do que registram as pesquisas. Pergunta-se, o povo, a opinião pública ou que nome queiram dar, têm sido injustos com a gestão? A resposta é sim. E daí? É preciso identificar as causas e partir para a luta política. Alguém poderia cobrar que eu definisse aqui o que querem dizer melhor e pior. Não vou repetir aqui, vocês encontram em todo o canto, inclusive em minhas colunas, os números de emprego e renda, por exemplo, entre uma infinidade de outros dados positivos. São os melhores em muitos anos, superam em todas as camadas a inflação, que se tornou efetivamente um problema. Há, sabemos, uma questão importante que é de natureza financeira. A dívida estressa o noticiário e monopoliza não exatamente a opinião pública, mas a opinião publicada. Essa gente faz parecer que o país está à beira do abismo, o que é falso. Não faz tempo havia 2 nichos em que se tinha a impressão de que o Brasil caminhava para o caos, as pesquisas e o jornalismo econômico. Pode ser que a população esteja corrigindo a sua posição no primeiro caso. Quanto ao segundo, não sei. Uma mudança de qualidade só vai acontecer quando especialistas em economia, que não estiverem nem vendendo nem comprando, também começarem a dar opinião. O IPESP, dirigido pelo sociólogo Antônio Lavareda, está entre os institutos mais respeitados do país. Seus levantamentos evitam as perguntas louco Abreu. O que é isso? São as chamadas cavadinhas, indagações criativas que cavam a resposta que se quer colher. Isso existe? É claro que sim. Há picaretas em todas as áreas. Por que não entre pesquisadores? Eu jamais permitiria que alguns tomassem conta da minha carteira. Ideologia e renda. No que respeita às pontas da posição ideológica, não há surpresa. Aprovam o governo 95% dos que se dizem de esquerda e apenas 4% reprovam. Entre os que se autodefinem como direita, a reprovação é de 88%. E a aprovação de 10%. O dado relevante se encontra com os centristas, 49% a 45% em favor do governo. No grupo dos que se autodeclaram pobres, a aprovação supera a reprovação em 7 pontos, 52% a 45%. Esse corte representa 40% da amostra. Na classe média, 55% do total, também a vantagem para o governo, 51% a 46%. Nos 2% que se dizem ricos, aí a reprovação dá uma lavada, 84% a 16%. Uma nota à margem. Não há uma única razão econômica para essa gente exibir esse fel. A questão é mesmo puramente ideológica. Como nota o IPESP, o tarifaço ainda era o assunto mais lembrado pelos respondentes no momento em que se fez a pesquisa. Mas o país estava sob o impacto da aprovação na Câmara da PEC da bandidagem. A percepção de que o noticiário favorável ao governo Lula pulou de 31% em julho para 38% desta vez. A de que é negativo caiu de 41% para 35%.
De maio para cá, o salto no noticiário positivo foi de 19 pontos, de 19% para 38%, e caiu de 45% para 35% a percepção das notícias ruins. Vale dizer, um saldo negativo de 26 pontos virou um positivo de 3, uma reviravolta de 29 pontos em 4 meses, né? Atenção, essa pesquisa ainda não captou o impacto das manifestações do dia 21. Os dados já tinham sido coletados. E do discurso feito por Lula na ONU, com a piscadela posterior de Donald Trump. Lembrei aqui no dia 21, ao comentar as manifestações país afora contra a PEC da safadeza e contra a anistia para golpistas. O texto Oração aos Moços, de Rui Barbosa. Ele chama a atenção para o importante papel que podem ter os inimigos na trajetória de uma pessoa. Escreveu que o melhor que lhe acontecia vinha das maquinações dos malévolos. Há tantas armações têm se dedicado às direitas brasileiras que acabam por fazer bem ao governo Lula e ao próprio presidente, não é mesmo? Deram-lhe a chance, né? E nem poderia ser diferente, de defender a soberania nacional contra uma agressão estrangeira. Ofereceram-lhe a oportunidade de levantar a sua voz contra os golpistas, facultaram-lhe a licença de ser aquele que fala em nome da justiça social, no caso do imposto de renda, e da tributação dos super-ricos. Enquanto isso, esses direitistas sinistros fazem o quê? De braços dados com golpistas, defendem impunidade e privilégios. Esses valentes estão colaborando para que muita gente perceba que, com efeito, o governo é mesmo muito mais eficaz do que se vinha registrando até então. E acho que há espaço para que essa avaliação melhore e se aproxime ainda mais dos fatos. A ver.